Olá, mais uma vez. Sejam bem-vindos aí à nossa oficina Dramaturgia da Luz e seus conceitos técnicos. Hoje estamos indo para a nossa oitava aula. E vamos falar sobre a história do filamento, né? A lâmpada de filamento ao LED, tá? Tem pessoas querendo entrar aqui. Essa aula, como eu estou sem Rebeca, talvez às vezes eu vá dando umas interrupções aqui para poder aceitar as pessoas na reunião, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Oi. Não é essa. Peraí. Isso daqui. Bem, acho que agora vocês estão conseguindo ver essa tela do filamento OLED, né? Já conseguem visualizar? Já, né? Perfeito. Bem, uma coisa que eu vou começar falando, né? Claro, sobre o filamento e as lâmpadas de filamento, né? Essas daqui são já as mais moderninhas, né? Eu tenho até aqui na minha casa um modelo dela, tá? Que eu comprei tem umas 2 semanas. Comprei um abajur aqui para casa. E ela tem esse formato aqui dessas lâmpadas mais retrô, né? Quem quiser comprar isso daqui, você acha isso daqui em qualquer loja de presentes, de mobília para casa, e coisas simples aqui eu comprei no shopping, numa mega store dessa aí, foi 20 e poucos reais. E aí o legal é que você coloca ela num abajur, né? Vocês vejam aqui na minha câmera, tá? Você coloca ela no abajur, deixa eu só acender ela aqui. E aí vocês vão ver o efeito que a lâmpada de filamento tem atualmente. Claro que ela não era exatamente assim nesse modelo retrô, né? Aqui. Mas vocês podem ver que é uma lâmpada bem bonitinha, né? A gente pode usar ela para fazer vários efeitos, eu diria até minimalistas, porque ela não tem uma luminosidade tão forte, tá? Como vocês podem ver aqui no meu rosto, certo? Mas ela traz efeitos de cena muito bonitos para você usar ao fundo de alguma peça audiovisual, por exemplo, até mesmo de espetáculos, né? Você pode usar esse tipo de lâmpada também, e ela hoje tem vários formatos que podem ser comprados, como esses modelos aqui que eu trouxe. Tem um bulbo que é imenso, né? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre bulbo, esse formato mais de palito. Eu acho que essa minha tá nesse modelo daqui de baixo da esquerda. Ela atualmente ela esquenta razoavelmente, né? Não é interessante a gente ficar segurando ela, porque ela, diferente de uma lâmpada de LED, ela necessita de calor, né, para poder gerar essa cor. E é sobre isso que eu vou falar, de como é que é o funcionamento dessa incandescência agora. Tá? Aguardando aqui meu abajurzinho. Vamos falar sobre filamento, né? Oi, acho que eu desliguei a coisa errada aqui, peraí. Ok, agora. A lâmpada incandescente, ele é um dispositivo elétrico, certo? Que ele transforma energia elétrica em energia luminosa e energia térmica também, né? Como eu falei, a gente tem a lâmpada que ela esquenta, né? A energia, ela nada se perde, ela se transforma, né? E isso daí acontece principalmente por causa do efeito Joule, né? Eu até falei do efeito Joule na aula que eu comentei sobre resistores, né? Também é conhecido como a lei de Joule, o efeito Joule, ou até mesmo efeito térmico, né? Que é uma lei da física que ela tem uma relação diretamente entre o calor gerado e a corrente elétrica que percorre o condutor em um determinado tempo, né? Como eu falei do exemplo da resistência do chuveiro, resistência da sanduicheira, sei lá, de alguma coisa que esquenta, né? Então, é só para a gente se lembrar aí desse nome efeito Joule, tá? E dando um segmento aqui,
Dada essa simplicidade, né, do dispositivo, ele foi o primeiro, né, que conseguiu transformar eletricidade em iluminação, certo? Então, sendo as suas primeiras décadas, né, a principal fonte de consumo de energia, né? A energia se aplicou muito à iluminação, né? Depois, claro, vieram outras tecnologias que permitiram termos outras coisas como o nosso computador, celulares e coisas do tipo, né? Mas muito da energia era derivada para iluminação. E aí, desde o início do século XIX, vários inventores tentaram construir fontes de luz à base de energia elétrica, certo? Como eu falei aqui na história da iluminação sobre o Sir Humphrey Davy, que ele, em 1802, ele construiu a primeira fonte luminosa. Ele pegou, foi um filamento de platina, certo? E exatamente usando esse efeito Joule, né, em que várias cargas elétricas chegam ali e elas têm uma resistência usando esse resistor ele aquecido, ela consegue gerar um calor e a partir desse calor torna-se uma luz visível, né? E depois que ele fez essa lâmpada, né, mais de 20 inventores tentaram construir, não que eles tentaram, eles construíram outras lâmpadas incandescentes, né? Mas Thomas Edison, como vocês já sabem, foi o primeiro a construir uma lâmpada incandescente que era comercializável, certo? E ele usava uma haste que era feita em carbono, né? Muito fina, que ela era aquecida acima de aproximadamente 900 graus Kelvin, né? Para quem não se lembra, temos Fahrenheit, Kelvin e Celsius como unidades de medida, né? Então a gente usa Kelvin porque não estamos, principalmente no Brasil, falando dessa unidade de medida, né? Então ela passa a emitir luz a partir de 900 graus Kelvin aproximadamente. Ela começa ali ficando bastante avermelhada e fraca. Ela passa ali por aquele alaranjado, né? Depois ela começa a alcançar uma cor mais amarelada e uma intensidade luminosa muito maior, certo? E aí, quando ele vai atingindo a sua temperatura final, que é próximo já ao ponto de fusão, né, do equipamento, para quem lembra, ponto de fusão é quando uma matéria sai do estado sólido e vai para o líquido, né, ou seja, aquela haste de carbono chega ao quase o limite dela derreter, né, que era aproximadamente 3.800 graus Kelvin, né? Então a gente tinha uma variação aí de intensidade, né, de 900 graus Kelvin para uma pequena emissão de uma fonte luminosa até aproximadamente 3.800 graus Kelvin, tá? Então, aquela lâmpada incandescente que a gente conhece, ela podia chegar até esses 3.800 graus Kelvin, certo? A haste, ela era inserida, né? Essa haste aqui que vocês veem nessas fotos, né? Que eu mostrei aqui na minha lâmpada também. Ela era colocada numa ampola de vidro, onde havia sido formado um alto vácuo, certo? E o sistema, ele diferia, inclusive, da lâmpada de arco voltaico, né? Só um comentário aqui, um parêntese sobre arco voltaico, é que o arco voltaico, ele não necessariamente ele encostava os pontos de contato, né? Ele não era ligado diretamente, ele não acendia por calor, né? Ele acendia por um outro efeito físico, certo? Que era realmente aquele efeito de que tá passando um raio, sabe? Quando a gente tem uma conexão que passa um choquezinho, assim, um raiozinho no meio ali, isso já é chamado de arco voltaico, tá? Então, se vocês até deram uma pesquisada sobre arco voltaico, vocês vão ver aquelas grandes torres de transmissão de energia, né? Quando uma ponta dela, né, não a ponta da torre, mas onde passa a corrente elétrica, vai se conectar com a outra, que é necessário fazer o fechamento, né, para passar a corrente elétrica, pouco antes delas se conectarem, é feito um arco voltaico ali e é passado esse choque, tá? Choque assim, né? Essa energia elétrica. Se você botar o dedo ali, que você vai levar um choque. Se você botar o braço, se você botar o dedo ali, normalmente nessas torres, ou você morre ou você perde o braço, tá? Tem sérios problemas de acidente de trabalho por causa de arcos voltaicos em unidades de estação elétrica, tá? Então, voltando aqui, né? O sistema diferia da lâmpada de arco voltaico, pois o filamento de carvão saturado em fio de algodão ficava incandescente, né? Encandecer, o verbo encandecer,
ele vem de embrasar, né? Tornar-se brasa, mais ou menos. Então, aquele incandescer é como ele vai esquentando e tornando em brasa realmente. E ao invés do centelhamento, né, como eu falei, ocasionado pela passagem de corrente das lâmpadas de arco, certo? Então, é um funcionamento totalmente diferente. Como o filamento de carvão que o Thomas Edison usava, ele tinha uma pouca durabilidade, o Edison começou a fazer experiências com ligas metálicas, pois a durabilidade das lâmpadas de carvão não passava de algumas horas de uso. Inclusive, tem vários vídeos no YouTube do pessoal ensinando a fazer uma lâmpada em casa, né? E você pega até uma ponta de um grafite, né? Conecta em duas, como se fossem aquelas chupetas de carro, né? Uma positivo, um negativo, passa por um reatorzinho ali, né? Um transformador, e você consegue criar uma lâmpada através de um grafite de um lápis, tá? Porque é feito de carbono, certo? Então, a lâmpada de filamento de bambu carbonizado foi a que teve melhor rendimento e durabilidade, sendo em seguida substituída pela de celulose, e finalmente a conhecida até hoje com filamento de tungstênio, cuja temperatura de trabalho chega a 3.000 graus Celsius. Tá? Já estamos falando em graus Celsius. A maior dificuldade encontrada por Joseph Swan e Thomas Edison, quando tentavam fazer lâmpadas desse tipo, era encontrar um material apropriado para o filamento, cujo material não queimaria. Quanto mais alta for a temperatura do filamento, maior a parte da energia irradiada que cai na região visível do espectro, certo? Ou seja, por esse motivo, é importante no projeto de uma lâmpada que a temperatura do filamento seja mantida a mais alta possível, mas mantendo a vida útil da lâmpada dentro de um valor razoável. Tá? Então, existia já as lâmpadas, né, já existiam, só que existia um grande problema em ter durabilidade e ter alta luminosidade. Então, existia essa busca pelo material, certo? Então, por aproximadamente 26 anos, todas as lâmpadas incandescentes possuíam filamentos feitos de celulose carbonizada, papel, algodão ou bambu. As primeiras lâmpadas comerciais de Edison tinham os filamentos feitos de papel carbonizado, que era muito frágil, né? Mas em 1880, sua fábrica utilizava o bambu carbonizado, que produzia filamentos duros e fortes. As primeiras lâmpadas incandescentes também utilizaram o ósmio e o tântalo como filamento. Porém, o tungstênio apresentava muitas propriedades desejáveis para o uso como filamento. Sua baixa pressão de vapor e alto ponto de fusão, aproximadamente 3.422 graus Celsius. Tá? O tungstênio ele permitia operações em altas temperaturas e, consequentemente, uma alta eficiência. Né? Quando a gente fala de eficiência, a gente fala em gerar fluxos luminosos. Tipicamente, a temperatura de operação de um filamento de tungstênio ficava entre 2.200 graus Celsius e 2.700 graus Celsius. Em algumas lâmpadas especiais, podia até atingir 3.120 graus Celsius. Isso daí é mais ou menos 300 graus Celsius a menos do que seria o ponto de fusão do tungstênio, tá? Para que não houvesse o risco de você ligar uma lâmpada e ela começar a derreter na sua cabeça, por exemplo, né? Imagina você assim no sofá da sua casa, uma televisão, na verdade, você escutando um rádio, né, na época, e aí você espera a lâmpada derreter na sua cabeça e você, né, sofreu uma queimadura absurda. Considerando que a água entra em ponto de ebulição em 100 graus Celsius, né? Então é uma temperatura praticamente 30 vezes acima do que a água entra em ebulição. Bem, o tungstênio ele leva vantagem sobre o carbono também no que diz respeito à resistência mecânica e ductibilidade. Só um parêntese mais uma vez sobre o que é ductibilidade, é a possibilidade de moldarmos uma matéria, certo? Sem que a gente quebre a fibra dele, né? Porque qualquer material ele é composto, né, por fibras e você consegue dobrá-lo, você consegue manuseá-lo, transformá-lo em diversas formas, como esse vidro, por exemplo, né?
E os metais, ele também tem essa ductibilidade. Então, a gente tem que respeitar isso daí para poder fazer da maneira que a gente queria. O que permite a construção de filamentos mais finos, resistentes e baratos. Só uma coisa que eu achei engraçado agora que eu acabei de ler, é que diz aqui que essa lâmpada o bulbo nostálgico de Edison. Eu nem tinha lido isso, eu acabei de ler isso quando eu vi vocês. Olha aí. 25 watts essa potência. Se vocês quiserem depois ver a amperagem, vocês já sabem agora como calcular a amperagem. Pega esses 25 watts, divide pelos 220 volts de tensão que a gente tem aqui, ao menos em Recife, e aí a gente vai achar a amperagem dessa lâmpada. Tá? Continuando aqui, senão eu vou me perder. Praticamente todas as lâmpadas incandescentes atuais utilizavam filamentos de tungstênio trefilados e enrolados em forma de espiral para diminuir as perdas de calor, como essa lâmpada que eu tenho hoje, inclusive. Tá? O filamento não deve ter contato com o ar, pois, do contrário, sua vida seria muito curta devido à ação oxidante do oxigênio sobre ele. Ou seja, por isso que as lâmpadas, desde aquela época, era usado quase que a vácuo ali dentro, né? Era gerado um vácuo ali dentro e dessa forma evitava essa oxidação. Por isso, as primeiras lâmpadas incandescentes possuíam o meio interno sob vácuo. Porém, esta baixa pressão favorecia a vaporização do filamento, diminuindo a sua vida, certo? Lâmpadas em vácuo eram o único tipo até 1913. Para aumentar a pressão no interior do bulbo, usam-se, né, ainda gases inertes, para que não haja nenhuma reação química com o filamento ou com os suportes internos. Ou seja, gases inertes para não conduzir essa eletricidade e também até a questão de, vamos chamar uma combustão, né? E haver uma combustão ali naquele bulbo, tá? Então a gente não pode botar, por exemplo, um gás de cozinha dentro de uma lâmpada e acender algo ali dentro que talvez, né, pode fazer explodir e virar uma granada dentro da sua casa, certo? Primeiramente foi usado nitrogênio em função de seu baixo custo e pureza. Posteriormente, o argônio foi reconhecido como a melhor opção, mas era caro e difícil de encontrar. Hoje em dia, usa-se uma mistura de gases inertes, sendo tipicamente o argônio, que é entre 90% a 95%, e o nitrogênio, que pode variar entre 10% a 5%. Nas lâmpadas, isso daí nas lâmpadas de 120 a 110 a 220 volts, respectivamente, tá? A maior quantidade de argônio deve-se ao fato de possuir uma baixa condutividade térmica, propiciando uma maior eficiência luminosa. Algumas lâmpadas especiais utilizam como gás de preenchimento o criptônio. Quando se aciona um interruptor, a corrente elétrica passa pela lâmpada através de duas gotas de solda de prata, que encontram-se na parte inferior, e em seguida ao longo de fios de cobre, que são firmemente fixados dentro de uma coluna de vidro. Eu vou mostrar isso mais para frente. Entre as duas extremidades dos fios de cobre, estende-se um outro fio muito fino, chamado filamento. Quando a corrente passa por este último, torna-se incandescente e produz luz, tá? Deixa eu ver aqui se vocês colocaram alguma pergunta, porque eu não estou conseguindo hoje acompanhar também as perguntas. São dimerizáveis? Sim, Ricardo. Essas de Edison também são dimerizáveis, porque elas são por incandescência, né? Então você vai entregando a potência delas, tá? Ao menos pela lógica é isso, tá? Eu posso até ver se existe alguma exceção à regra, né? Mas por ela ser uma lâmpada incandescente, né? Isso. Por ela ser uma lâmpada incandescente, né? Ela tende a ser dimerizável tranquilamente. Tá? De vez em quando, quando eu encerrar mais um tópico, eu volto para ver as perguntas, porque eu estou com outra aba aqui. Vamos lá. Aqui eu falando ainda sobre lâmpada de filamento, né? Ou a lâmpada incandescente. Aqui na direita a gente tem uma demonstração, né? De o filamento aceso, né? Aqui ele meio que até nessa foto queimando de fato, né? Não sei se ele chegou a queimar aqui, por ele estar aberto, mas vocês veem que aqui começa a esquentar, vai tornando-se mais amarelado, né? E aqui realmente é onde, como diria, né, o bicho pega fogo. Então,
Aqui é onde as coisas esquentam bastante, né? Até aqueles 3.000 graus Kelvin, por exemplo. Impossível colocar o dedo aqui, tá, gente? Vai cortar seu dedo, assim, direto. Se você passar seu dedo, acredito eu, inclusive. O argônio ou o criptônio, como eu falei, é usado aqui dentro, né? Em maior parte, o criptônio em lâmpadas especiais. O argônio comumente usado, misturado com nitrogênio também. Aqui essa área, né, que é essa área que está pegando fogo, né, entre aspas, é o filamento, certo? Aqui tem um suporte de vidro, se você comprar qualquer lâmpada aí de bulbo, né, bulbo, o que envolve, né, essa carcaça que envolve o filamento, envolve esse suporte de vidro e segura o gás também, tá? Então a gente tem esse suporte de vidro que conduz esses fios de cobre até o filamento, certo? E aqui embaixo a gente tem os contatos, né? É o que faz contato, por exemplo, no meu abajur, vai fazer contato numa lâmpada de teto, em um outro abajur qualquer que seja. Inclusive, isso aí não se aplica apenas às lâmpadas incandescentes, tá? Aqui eu tenho uma outra lâmpada de LED em outra luminária que eu uso aqui no meu dia a dia, certo? E aqui é onde fica o contato, né? É onde a energia elétrica vai passar e ser conduzida para acender a lâmpada, tá? Acho que todo mundo já deve ter visto isso, né? Mas, enfim, vamos ilustrar aqui. Bem, e aí falei um pouquinho de lâmpadas incandescentes, né? E agora eu vou comentar sobre as nossas lâmpadas no teatro, né? O que é que normalmente a gente tem de lâmpada aí no teatro? Aqui a gente tem alguns exemplos da lâmpada HPL, T19, lâmpada PAR 64, com alguns focos diferentes, Locolight, PAR 38, Pimbin, enfim. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas aqui. As nossas queridinhas, né? Ainda está faltando aqui, eu diria, não lâmpadas, né? Mas são. Não são as lâmpadas, em exato. São mais os refletores, realmente. É porque aqui está o refletor do Locolight, do PAS 56 também chamado, né? E aí deu saudade de ver um PC e um Fresnel aqui, mas não é nessa aula ainda não. Bem, uma coisa muito importante que é tamanhos da lâmpada par. Né? Todo mundo fala, primeiro, por que é lâmpada par, Rogério? Porque elas só ligam em par, né? Elas ligam de duas em duas. Mito ou verdade? Né? Chama o detetive lá para descobrir. Bem, a lâmpada par, ela é uma lâmpada que ela era ligada em par quando tínhamos um sistema 220 e as lâmpadas eram importadas em sistema do 110. Então nós precisávamos de dividir a tensão, certo? Que era 220 para 110 e ligar em duas, certo? Porque usávamos para ligar essas lâmpadas par 110 um cabo chamado cabo série, que divide a tensão e manda 110 para um lado e 110 para outro. Então elas eram ligadas em par, certo? Mas elas são chamadas de refletor, né, composto por alumínio em forma parabólica, digamos assim, uma tradução mais amigável, né? Mas tem um nome em inglês dele que é essa tradução, né, mais amigável para o Brasil. Então ele tem um formato parabólico, quando vocês veem uma antena parabólica, né? Tem um formato de, sei lá, uma concha, né? Uma concha que a gente pega feijão, e ele é todo composto em alumínio, certo? E é um refletor, certo? Lembrando, quando a gente chama isso daqui, a maioria dos nossos equipamentos são refletores. Por quê? Porque eles refletem a luz que está neles, certo? Aqui, por ser tudo composto, eu vou mostrar, voltar aqui. Essa parte interna aqui é toda em alumínio. Então, quando eu acendo a lâmpada aqui, ele vai direcionar isso daí para frente, certo? Então, vai refletir não só o que a minha lâmpada joga, né, de forma geral, mas ele também vai ajudar usando dessa reflexão, né, para mandar para fora, para termos os nossos focos, tá? Então, esse é o nome da par, certo? E
Poxa, eu vou chamar de projetor. Projetor são equipamentos que não refletem, né? Então, eles projetam sem necessidade de refletir. Então, tem essa diferença para a gente entender também desde agora. E aí, par 64, par 56, como é que eu identifico? Oh, meu Deus! Eu vejo aqui, por exemplo, essa tabelinha e torna-se muito mais fácil, né? Claro que a gente não vai ficar, talvez, com a fita métrica ali, né, medindo, mas caso a gente não saiba, a gente vai precisar medir isso daí. A gente tem um diâmetro nominal para, por exemplo, o par 64, ele tem 64 oitavas de polegada. Calma, pareceu difícil, né? O que é que eu faço para achar qual é o diâmetro de um refletor, de uma lâmpada par? Eu pego esse númerozinho daqui, né? Par 56. Vou lá e divido por 8, certo? Quanto é 8 vezes 7? 56. Quanto é 8 vezes 8? 64. Estão entendendo mais ou menos a conta, né? Então, se eu tenho um refletor par 46 e eu quero saber o diâmetro nominal em polegadas, certo? Eu vou pegar 46, dividir por 8, que eu vou achar 5,75. E se eu quiser converter isso para centímetros, eu vou multiplicar isso aqui por mais ou menos 2,54. Eu acho que é 54 ou 56 uma polegada, tá? Eu até tenho mais na frente anotado, mas é 54, 56. Então, essa é a forma que hoje a gente encontra o entendimento do tamanho da lente do par, certo? Da lente par. Continuando aqui. Bem, essa daqui é a par 64. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, antes de tudo. Tá, em série. Isso, vamos lá. Você vai pegar... Bem, boa, Ricardo. Depois continua isso aqui que você apareceu. Em série, né? Isso, Claudinho, só voltando, né? As lâmpadas que eram ligadas em série eram as par que funcionavam a 110. Hoje temos várias lâmpadas par, refletores par, que funcionam em 220 e não precisam dessa série. Esse teu aí, né? É um parzinho 38, né? Eu acho. Eu acho que é um 38. Bem, então esse cálculo aqui, Ricardo também já demonstrou para vocês, né? É só você pegar. Normalmente você já vai saber, já vai ter a carcaça, né, Catarina? De um refletor par 56, você vai na loja e fala, eu quero um refletor par 56, né? Uma lâmpada de um par 56. E aí você já vai ter isso daí, né? Mas pronto, a Karine falou que você sabe de olho, mas tem alguns que são próximos, né? Um par 38, aí você tem um par 20 e alguma coisa, par 16, né? Aí você tem que saber, né, qual é o refletor que você tem lá e você leva para trocar na loja, né? Aqui em Recife a gente tem a loja da Concórdia, eu acho que lá em São Paulo, na Santa Efigênia, muita coisa também é conseguido lá de compra de equipamentos, tá? Então, aqui eu tenho para vocês um par 64 foco 1, certo? E o que é que denomina esse foco, né? Primeiro ponto, a gente tem, né, aqui uma lâmpada par 64, certo? Ou seja, vou pegar esse diâmetro daqui, né? Tem 8 polegadas daqui para cá, certo? Multiplico isso aqui por 2,54, eu vou achar em centímetros quanto é que é isso daqui, né? Que vai ser mais ou menos, sei lá, 17 centímetros, alguma coisa do tipo, né? Claro, isso aqui é um cálculo bem aproximado, tá, gente? E aí, vamos lá. Mais uma vez, par significa refletor de alumínio de formato parabólico, né? Par 64, tenho 64, divido por 8 para achar 8 polegadas. Quero saber em centímetro? Isso aqui eu estou falando de diâmetro, tá? Lembrando que o diâmetro é de uma ponta a outra do círculo, né? Metade é só o raio. Então, eu tenho que calcular vezes 2,54 para achar os centímetros. Fechou. Como é que a gente chama isso daqui fora do país, né? Porque isso aqui é muito comum no Brasil, né? A gente chama de par, né? Uma par 64. Quando você vai pegar um rider de fora, você vai fazer uma iluminação fora do país, você vai achar isso daqui como VNSP. Que ele vai dizer que isso aqui é um Very Narrow Spot, tá?
isso aqui é uma lâmpada que tem um facho muito estreito. Vocês podem ver que aqui, ó, isso daqui é a lâmpada, certo? Isso daqui. Todo o resto é o que vai ajudar a refletir a luminosidade para fora, certo? Mas aqui está a lâmpada. E esse facho principal, né, ele tem um facho principal que vem da lâmpada, certo? Que a gente chama de beam, certo? O beam é um facho muito estreito e muito marcado, certo? Muito marcado mesmo. Se você colocar ele aqui na parede, ele vai ficar bem marcadinho assim. E inclusive uma coisa interessante que a gente tem nessas lâmpadas é a possibilidade de girá-la atrás. A gente vai atrás desse refletor, pega nela de luvas com o equipamento desligado e gira essa lâmpada. Por exemplo, eu quero fazer uma luz geral de frente, né? E aí eu quero focar o ator em pé. Opa, voltando aqui. O ator em pé. Eu coloco essa lâmpada em pé, se eu quiser, né? Se eu quiser fazer uma geral de frente, talvez, mais focada na altura aqui do peito para cima, na cabeça dos atores e atrizes, dos bailarinos e bailarinas, sei lá. Vou colocar essa lâmpada na posição horizontal. A gente tem essa flexibilidade de mexer. Quero colocar na diagonal, por exemplo, também consigo fazer isso. Quero fazer um V, um W com essa lâmpada, sei lá, pode ser feito. E assim, uma coisa que também pode ser feito com essa lâmpada, mas eu não vejo fazerem muito, mas é um ponto interessante, até porque a gente não tem muito foco 1 aqui, tá, gente? É um refletor muito específico. Eu não vejo tanta gente com foco 1 em teatro, certo? Mas é uma cortina de luz, né? Imagina que você pode fazer uma cortina de luz com esse foco 1, e aí fica uma coisa, um grande fecho, assim, cobrindo a frente do palco, né? Ou contra do palco, ou a lateral. Então pode dar um efeito bem bonito aí quando você usa uma fumaça, seja ela de glicerina ou um haze, tá? Então, só um detalhe para o grau que esse refletor abre, né? Eu falo de grau, é como o grau de uma lente. Esse meu óculos tem uma lente, né? Então, quanto maior o grau, mais ela vai abrir. Quanto menor o grau, mais esse foco vai ser fechado. Então, o grau desse beam, certo? Desse foco principal, né? Desse feixe principal, é de 6 a 12 graus, certo? Então, pode variar de 6 a 12 graus o facho de luz principal. Já o grau do campo, que acompanha essa reflexão, certo? Vem de 10 a 24 graus, tá? Então, ou seja, você tem um facho de luz principal e você tem algo borrando assim nas laterais, certo? Temos também a lente foco 2, certo? Diferente da foco 1, vou voltar aqui para vocês verem, que é uma lâmpada completamente lisa, certo? Ela é bem lisa. Já aqui Lembra muito o PC, né? Lembra muito o PC. Eu sempre penso assim, que lembra muito o PC, essa foco 1, né? Talvez Então, por ser mais simples, talvez eles conheçam a referência, assim. isso. Ela lembra o PC, só que o tipo de lâmpada É dentro mais... dela é diferente, né? Sim, não tô falando do efeito, assim, da lâmpada, no caso da foco 1, né? Só que Vê, brilha mais. o PC, ele traz um formato mais redondo, tá? O PC ele traz um formato mais redondo para a cena. Já essa par foco 1, ela vai trazer um foco mais de estreitamento, sabe? Um foco mais retilíneo realmente, tá? E aí, dependendo do que você quer, por exemplo, eu quero fazer um foco vindo de cima num ator e eu uso um PC ou uma foco 1, né? Veja, o PC vai trazer realmente um foco arredondado, circular, certo? Já essa foco 1 não vai trazer tanto esse efeito, tá? Uhum. Já a foco 2, ela tem uma lente que ela é um pouco mais rugosa, tá? Então, ela ainda segue aquelas 64 oitavas de polegada na lâmpada, certo? E agora ela é chamada de NSP, é chamada de Narrow Spot, tá? Ela tem um foco mais estreito, certo? Mas não é tão estreito devido a essa lente ser rugosa. Então, ela consegue dissipar um pouquinho melhor
esse facho principal. E a gente sai daqueles 6 a 12 graus de BIM e vai para 7 a 14 graus de BIM, tá? E o grau do campo também aumenta e vai para 14 a 26, certo? Então já conseguimos ter uma abrangência de área maior. Ela ainda vai ter um facho principal ali, né? Mas já começa as bordas ficarem um pouco, essa transição entre as bordas e o facho principal ficar um pouco mais difuso, tá? Ou seja, mais diluído, né? Aqui temos a nossa queridinha da iluminação em geral, a famosa Foco 5. Ela é chamada por aí afora, né, como MFL. Cuidado para não chamar de National Football League, né? Ela é a Medium Fluid, tá? Ela tem um banho médio, certo? Então ela já não é uma lâmpada de facho, certo? Facho estreito, facho muito estreito. Ela vem para banhar a cena de forma geral, certo? Ela ainda traz a questão de você poder direcionar para cima, né? E para o lado, né? Na diagonal, como você queira, mas ela já não tem uma marcação tão perceptível, certo? E quando a gente coloca uma distância, isso daqui vai ficando ainda mais parecido, né? Vai ficando mais homogênea essa luz, certo? E uma coisa que ela traz, né, são esses gomos, certo? Ela traz 8 gomos aqui que cortam essa lente, né? E dilui isso daí para um grau em BIM de mais ou menos 12 a 28 graus, já é bem mais do que o outro, e o grau de campo de 21 a 44. Eu uso muito essa Foco 5 para fazer luz de contra, tá? Luz de corredor também, eu uso bastante para isso. Eu não uso muito o equipamento par desse par aqui, né? 1 e 2. Até o 5 e 6 eu não faço muito foco, porque normalmente falta para você usar de contra, às vezes. Então, ou de corredor. Então eu termino não usando muito, mas pode ser usado também caso haja uma necessidade. Ou qualquer outro efeito que você queira, claro, né? Aqui a gente tem a Foco 6, também uma lâmpada par 64, Foco 6. O que é que vai diferir agora é que ela tem mais gomos, né? Ela ganha mais 4 gomos, vai para 12 gomos. E ela tem o que chamamos de WFL, né? Wide Fluid, tá? Um banho mais largo ainda. Ela vai para um grau de BIM de 24 a 48 e o grau de campo chega até 41 até 70, 45 até 71, tá? Desculpem. Então, assim, ela é realmente para quando você quer banhar a cena, certo? Você precisa de uma luz homogênea, certo? Muito usado para fazer gerais, junto com a Foco 5 também, gerais de frente, tá? Muito usada mesmo para essas gerais de frente, porque vai trazer uma homogeneidade desde o pé, né, daquela personagem até o cenário como um todo. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui de vocês. Rogério, quando tu fala os graus aí, 24 a 48, tu tá falando BIM ou PIM? Qual é a palavra? BEAM, B-E-A-M, né? Beleza. BEAM, certo? Então, a gente entende esse grau, né? Como é que a gente faz, por exemplo, um cálculo, né? Cadê aqui? Até perguntaram sobre cálculo, né? Para saber em centímetros, joga no Google. 8 polegadas por centímetro, isso aqui. E com botas de Caterpillar. Então ninguém perguntou do cálculo. Foi Catarina, né? Ah, não, foi antes. Ok, beleza. Então não vamos antecipar nada. Temos aqui agora o nosso par 38, certo? Ele até, assim, vai variar com o tamanho da lente, né? Isso aqui também parece muito também é chamado de TX, certo? Também é chamado de TX por aí. E esse daqui é o famoso também PIN-BIM, certo? Dependendo aí normalmente os PIN-BIMs, né? Eles têm reatores internos, na verdade, para fazer uma conversão de voltagem para acender a lâmpada do PIN-BIM, certo? Já o PA38 ele não tem esse reator lá dentro, certo? Já é uma lâmpada específica que aguenta lá esses 220 realmente. Então, se você vê um equipamento parecidinho com esse tal, tem reator, normalmente é o PIN-BIM, o TX. Já o PA38 não tem, certo? Então, o que é que a gente usa isso daqui? Quando é que a gente usa o PIN-BIM?
focos muito fechados numa distância curta, certo? O pinbin, normalmente, ele não tem uma potência muito grande, certo? A não ser que você use, por exemplo, um moving light em formato de beam, certo? Um moving light com uma potência absurda, né? Mas, por exemplo, eu uso pinbins em um espetáculo em que eu ilumino, que eu ilumino só o rosto dos atores, certo? Então, eu não tinha, por exemplo, 6 elipsos, né? 6 equipamentos de elipso com íris, né? Para fechar esse foco ainda mais. Então, eu usava pinbins, que é um equipamento muito mais barato do que um elipso, né? Sei lá, R$ 90 você compra um pinbin. E eu usava pinbins para fazer essa iluminação de rosto. Eu quero iluminar um teatro de bonecos, quero iluminar só essa minha garrafa em cena. Usa um pinbin, dependendo da distância, vai dar certo. Cuidado para não botar muito distante, com a baixa potência, não vai iluminar nada, tá? Então eu gosto muito da luz de pinbim para fazer luz de rosto, coisas muito fechadinhas e fica lindo quando você tem fumaça também. Teve uma cena que eu iluminei de um ator uma vez que ele sentava num caixote e o público era arena, né? E aí ele sentava num caixote e ele usava uma moldura e ele ficava de frente, depois ele ficava de lado e virava de lado, virava de lado. E eu usei 4 pimbins para só iluminar o rosto dele, porque era só o que eu queria, sabe? E aí eu usei uma luz de teto, porque o teto era branco lá do espaço cênico, né? É branco ainda. E eu joguei um set light com uma gelatina verde para o teto, porque ele estava numa mata, né? Então todo o cênico ficou extremamente verde. Eu usei o teto como rebatedor dessa luz verde e usei só esse BIM. Então ficou muito legal esse efeito. Ficou muito legal. Aqui, né, temos um fabricante conhecido como ETC, certo? Em que ele disse, poxa, que tal você não ter que comprar a lâmpada com o foco já grudado nela, né? Que tal você comprar a lâmpada, você compra a lâmpada, tem um equipamento, e eu te dou um kit de lentes. Nossa, que legal, isso me lembra aqueles óculos, né, que você bota um óculos de sol por cima, né, troca a lente, coisa e tal. Mais ou menos a mesma ideia. Eles trouxeram um kit que tinha a lâmpada, a lente foco 1, foco 2, foco 5 e foco 6, para você mudar no seu refletor. Não são equipamentos baratos, né? Mas a ETC é uma fabricante muito reconhecida e tem equipamento de muita qualidade e trazia essa versatilidade com as suas lentes, tá? Então você fazia um espetáculo que você queria realmente algo mais com facho mais estreito. Ok, vou botar a lente do foco 1. Não, eu quero realmente algo super diluído aqui. Chega lá com o foco 6, que aí ficaria incrível para você, sabe? Ficava mais fácil de você... O custo-benefício depois tornava-se mais atrativo, né? Aqui é uma lâmpada T19, né? Que é usado principalmente nas potências de 1000 watts e 500 watts, certo? Em sua maioria, ou talvez em sua totalidade, inclusive eu não conheço outro modelo que não seja 1000 ou 500, talvez tenha, não sei. Mas eles são usados principalmente em refletores chamados PCs, que são os planos convexos, né? Os equipamentos chamados também Fresnel e os equipamentos elipsoidais. São essas lâmpadas T19, ou seja, estou com elipso precisando de lâmpada, vou comprar qual lâmpada? A T19, tá? É exatamente essa lâmpada que você precisa para ser feliz, certo? Agora eu trago para vocês a versão, digamos assim, nacionalizada da tentativa, né, de ter um equipamento par, que eram as lâmpadas DYR, que é essa da esquerda, e a DYS e DYR. E tínhamos um equipamento que tinha uma carcaça que era muito parecida com a par, né? Só que ela usava uma lâmpada diferente, certo? Que era essa, DYR, DYS, certo? E eram chamados de highlights, certo? Os primeiros highlights, eles chegaram no Brasil, inclusive no Rock in Rio, no primeiro Rock in Rio, tá? Então você tira daí do tempo que isso daí existia, né? Eu trabalhei com highlights até 2015, eu acho. Para você ter noção a durabilidade desses equipamentos, como é que era.
né? Então, só que os highlights que eu tinha não usavam essa lâmpada, inclusive. Eles tinham a lâmpada palito, certo? Que eu vou falar dela para vocês. Aqui é a lâmpada palito. Rogério, desculpa. Oi. Essa DYS e DYR já são extintas? Veja, eu não vejo... Ainda tem pessoas que vendem, tá, Ricardo? Ainda tem pessoas que vendem isso daqui, ainda pode ser utilizado. Mas é raro, assim. Eu não vejo tanto mais, sabe? Eu não Não tá vejo mais mais no nosso tanto. dia a dia, não, né? Não vejo mais tanto isso no dia a dia, não. Realmente é essa T19, que é o que a gente vê muito em teatro, né? Por causa do PC, do Fresnel e do Ellipson, certo? E essas DYR e DYS eram realmente mais para esses equipamentos mais antigos. Mas ainda se vende. Essa lâmpada palito, né? Uma coisa, gente, que eu preciso dizer para vocês é nunca peguem nessas lâmpadas com a mão de vocês diretamente. Inclusive, nunca tendo ligado elas. Por quê? Porque a nossa mão contém uma coisa muito importante chamada gordura. Não é impressão digital, né? É a gordura que fica aqui na ponta dos nossos dedos. E a partir do momento que pegamos em algo, às vezes deixamos gordura ali, e essa gordura pode, de alguma forma ali, fazer com que essa lâmpada sobreaqueça aquela área e chegue a queimar mais rapidamente essa lâmpada, certo? Então, como vocês devem pegar nisso? Luvas, sempre luvas, certo? Pega de luva a lâmpada palito, encaixa ela no teu set light. A lâmpada palito, só reforçando, ela é usada em set lights, certo? Que são usados para fazer os cicloramas, né, normalmente. Usadas também nessas highlights que eu tinha, também eram feitas de lâmpada palito. Não lembro agora de outro uso, a não ser em set lights atualmente, para as lâmpadas palito, tá? Elas são encontradas, é muito encontrado naquele refletorzinho de jardim, né? Só para dar uma visão aqui para vocês, set lights, né? Isso aqui é um set light, tá, gente? Então, a lâmpada palito, ela entra aqui nesse encaixe até o outro lado, certo? Então, aqui a gente tem até um set light meio moderninho, com bandó, enfim, né? Bem legal esse set light. Eu tenho é desse daqui, tá? Que também é um refletor. Muito usado também para gravação de audiovisual, porque ele tem uma dispersão de fluxo, né, luminoso muito amplo, traz uma amplitude muito grande. Então, é muito usado também para, às vezes, iluminar grandes áreas, tá? Na gravação que eu fiz agora, na quinta e na sexta, a gente usou satellite para iluminar toda a geral de frente, por exemplo, né? Porque a gente não queria nenhum ponto de escuridão, digamos assim, nenhum ponto de sombra, tá? Então, a lâmpada palito, ela vem normalmente nas potências de 300 watts, 500 watts ou até mesmo de 1000 watts. Então, realmente, uma lâmpada de 1000 watts dessa, na sua mão, é muito quente. É muito quente mesmo essa lâmpada palito, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida de vocês aqui. Não, ok. Pessoal, e se vocês tiverem dúvida, eu peço inclusive que vocês vão falando, tá? Porque eu não estou acompanhando o chat o tempo todo. Essa daqui é a famosa lâmpada de descarga, certo? Ela é usada principalmente em canhões seguidores, certo? E elas têm várias potências. E até vários formatos também a lâmpada de descarga, certo? Vou falar aqui um pouquinho sobre o sistema dessa lâmpada de descarga para vocês, certo? Ela não tem, como a lâmpada incandescente, uma conexão feita em metal diretamente, né? Ela é feita através de um gás que, através de uma reação química, ele vai gerando fluxo luminoso. Por exemplo, no caso dessa daqui, né, tem o argônio dentro dessa cápsula e ao redor o nitrogênio, certo? Então, através de um reator, certo? Que é conectado nessa lâmpada, né, nesse refletor. O refletor é só a carcaça, tá? A lâmpada é o que, assim, vai importar para a gente nesse momento estar discutindo, né?
Então, a gente tem aqui um reator que vai dar essa ignição para que esse gás seja realmente incendiado, tá? E aí a gente tem, inclusive, alguns bulbos desses, tem cores diferentes, eram cores diferentes. Normalmente, quando a gente vê isso daqui em canhões seguidores, inclusive a gente vê uma lâmpada até um pouco mais fria, né? Puxando para uma lâmpada fluorescente, por exemplo, tá? Então a gente tem esse uso de lâmpadas de descarga em principalmente canhões seguidores. E se você for usar um canhão seguidor e você precisar dele em 30 segundos, você não vai usá-lo, porque para ligar uma lâmpada dessa demora alguns minutos. Certo? Então, começou o espetáculo, já tem um canhão seguidor, 10 minutos antes, já vai ligando lá, já vai deixando ele ligado, já testa, entendeu? Já vê se está funcionando, porque ele tem um tempo de ligada e desligada. E aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre LED, né? O que é que está tão na moda, né? Por que usamos isso daqui? Primeiro, né, que um LED, ele tem uma vida útil de aproximadamente 100 mil horas. Então, você comprar um equipamento desse, né, ele vai durar bastante. Gente, isso daqui é o que diz o fabricante. Eu tenho um LED que eu comprei em 2014, e em 2017 ele já estava dando problema, tá? O diodo de LED, que é esse pontinho aqui, né? Essa coisinha aqui, que é um LED, né? Porque LED é uma sigla para Light Emitting Diode, né? Então, é um componente eletrônico semicondutor. É a mesma tecnologia utilizada nos chips dos computadores, que tem a propriedade de transformar a energia elétrica em luz. Né? O nosso celular tem, muitas vezes, um LEDzinho aqui na frente, né? Para dizer se chegou uma mensagem de algum aplicativo de comunicação, se chegou um aplicativo de rede social, se estão me ligando, né? Muitas vezes a gente tem esses LEDs nos nossos celulares. Atrás também, né? Temos as lâmpadazinhas de LED, né? Para acender o nosso flash. Bem, então, essa transformação é diferente da encontrada em lâmpadas convencionais que utilizam os filamentos metálicos, radiação ultravioleta e descarga de gases, dentre outros. Nos LEDs, a transformação de energia elétrica em luz é feita na matéria, sendo por isso chamado de estado sólido, certo? Como comparativo, podemos citar que os LEDs estão para as lâmpadas, assim como os transistores estão para as válvulas, ou seja, não é uma certa evolução, né? Muitos de vocês devem ter ouvido falar na revolução que os transistores fizeram com relação às válvulas, permitindo que hoje tenhamos equipamentos com alto poder de processamento e performance com dimensões reduzidas. Só para um parêntese aqui, o primeiro computador do mundo, ele era valvulado, né? Ele usava válvulas. Então, ele era imenso, ele ocupava mais do que esse meu quarto aqui para funcionar através de válvulas e processar muito menos do que um celular da gente, do mais barato, processa hoje, né? Então, as válvulas sofreram essa mudança para os transistores. Então, estamos também sofrendo muito essa transição para os LEDs, certo? Então, se você pegar hoje, inclusive, tem LEDs que eles conseguem representar uma temperatura de cor próxima de uma lâmpada incandescente, certo? Que aí vai variar do equipamento. Muita gente hoje usa o equipamento chamado de COB, para ter essa proximidade de uma cor mais quente, né? E aí, vamos lá. O LED é um conjunto bipolar, ou seja, tem um terminal chamado anodo, certo? E outro chamado catodo. Dependendo de como for polarizado, permite ou não a passagem da corrente elétrica e, consequentemente, a geração ou não de luz. Quando vocês verem um par LED, por exemplo, que ele está metade aceso e metade apagado, é porque um dos LEDs queimou. É como o nosso pisca-pisca de Natal, né? Se o pisca do meio queima, todo o resto do circuito não vai funcionar, só vai funcionar da metade para baixo. Então,
a gente tem que ver, né, no nosso equipamento qual é o LEDzinho que está dando problema, ir lá com o nosso chave teste, verificar isso daí, e depois pegar outro LED, colocar no lugar e fechar o circuito corretamente, tá? Depende muito dessa passagem de LED por LED para que o nosso refletor funcione assim como a luz de pisca-pisca de Natal, né? Apesar do LED ser um componente muito comentado hoje em dia, sua invenção por Nick Holeniak, né, aconteceu em 1963, somente na cor vermelha, com baixa intensidade luminosa. Por muito tempo, o LED era utilizado somente para indicação de estado, ou seja, em rádios, televisores e outros equipamentos sinalizando se o aparelho estava ligado ou não. Todo mundo aqui que tinha uma televisão, né, via lá a televisão em stand-by no LED vermelho. Quando a gente ligava ela, ele apagava, né? E aí dizia que a TV estava conectada na energia elétrica e estava em stand-by, funcionando, né? Então o LED, normalmente, das televisões tinha muito disso, né? Os rádios também, quando virava verde, ele estava ligado, né? Ou ele apagava, enfim. Ou ficava vermelho também. O LED de cor amarela, ele foi introduzido no final dos anos 60, somente por volta de 1975. Então, nessa época surgiu, certo? Ou seja, em 60 surgiu o amarelo, em 75 surgiu o verde, tá? Por quê? Porque o comprimento de onda do verde e o amarelo, né, eram próximos. Então, um tinha uma intensidade um pouco maior do que o outro, e aí, assim, a gente conseguiu descobrir um depois de ter descoberto o outro, certo? Então, durante os anos 80, com a introdução da tecnologia All Gap, os LEDs da cor vermelha e âmbar também conseguiram atingir níveis de intensidade luminosa que permitiram acelerar o processo de substituição de lâmpadas, principalmente na indústria automotiva, né? Hoje o seu carro ele não é feito de uma lâmpada incandescente, né? Ele não usa lâmpadas amarelas incandescentes. São lâmpadas de LED não incandescentes, né? Amareladas, certo? Então, isso daqui facilitou bastante o processo e a economia, né, de energia que, por exemplo, era consumida numa bateria e o alternador precisava gerar para um carro. Entretanto, deixa eu voltar para cá. Entretanto, somente no início dos anos 90, com o surgimento da tecnologia InGaN, certo? A InGaN, foi possível obter LEDs com comprimento de ondas menores nas cores azul, verde e ciano. Tecnologia esta que propiciou a obtenção do LED branco também, cobrindo assim todo o espectro de cores. Ou seja, o branco, ele contém todas as cores, né? Ou seja, hoje vocês veem que a minha camisa tem aqui uma cor branca, que aqui atrás tem uma mesinha amarela, né? Porque eu uso uma lâmpada branca. Se eu usasse uma luz vermelha, o que é que aconteceria? E eu teria que refletir o vermelho. Eu ficaria bem avermelhado, né? Minha camisa ficaria um vermelho mais interessante. Isso que é azul, que não reflete vermelho, iria ficar de outra cor que não é o azul, possivelmente puxando para um marrom, uma cor mais preta, algo mais escuro, tá? Então, por isso que o branco ele consegue cobrir todo o espectro de cores. Até então, todos esses LEDs apresentavam no máximo de 4.000 a 8.000 milicandelas, tá? É unidade de medida também. Com um ângulo de emissão entre 8 a 30 graus, certo? Lembram lá dos graus que a gente falava nos outros refletores? Também se aplica aos LEDs, tá? Temos LEDs com diferentes graus e, assim, diferentes possibilidades de abertura, certo? Então, quanto maior o grau de um LED, não do LED, mas da lente que fica na frente do LED, maior vai ser esse banho que a gente vai dar em cena, tá? Quanto menor, mais fechado o nosso foco. E foi quando, no final dos anos 90, apareceu o primeiro LED de potência Luxon, certo? O qual foi responsável por uma verdadeira revolução na tecnologia dos LEDs, pois apresentava um fluxo luminoso, não mais intensidade luminosa, da ordem de 30 a 40 lumens, tá? A gente verifica como unidade de medida luminosa, certo? Como fluxo luminoso, a unidade de medida lumens, certo? Só para vocês irem conhecendo isso também. E com um ângulo de emissão de 110 graus. Hoje em dia temos LEDs que atingem a marca de 120 lumens, ou seja,
4 vezes mais, praticamente, do que foi feito no final da década de 90, mais ou menos 21 anos depois, né? Temos aí um quádruplo de potência disso daí. Disponível em várias cores, responsáveis pelo aumento considerável na substituição de algumas lâmpadas em várias aplicações de iluminação. Primeiro ponto, os LEDs não liberam calor. Mentira, certo? Os LEDs liberam calor, sim, mas em uma baixíssima intensidade. Mas dizem que a lâmpada de LED é uma luz fria, devido à não presença de infravermelho no feixe luminoso. Tá? Assim, quando eu digo que ela libera calor, é porque realmente você pegar um par LED, você colocar a mão ali dentro, ali dentro não, né? Na frente, ela vai ter um pequeno aquecimento ali acontecendo. Tanto que os LEDs, eles têm ventoinhas para dissipar o calor. Para que o chip que fica ali dentro, né? A placa, ela não queime, né? Então, é importante a gente pensar também nessa informação que ele não queima, mas ele esquenta um pouco, tá? Entretanto, os LEDs, eles liberam a potência dissipada em forma de calor, ou seja, né, calor. E este é um fator que deve ser levado em consideração quando é criado um projeto de um dispositivo com LEDs, pois quando não se observado isso, né, pode levar o LED a uma degradação acentuada do seu fluxo luminoso e até mesmo uma falha catastrófica, né? Ou seja, não pensem que o LED realmente é uma luz 100% fria, não esquenta nada. Realmente acontece uma pequena dissipação e a gente precisa pensar nisso, né? Boa parte da potência aplicada ao LED é transformada em forma de calor e a utilização de dissipadores térmicos deverá ser considerada, a fim de que o calor gerado seja dissipado adequadamente ao ambiente, permitindo que a temperatura de junção do semicondutor esteja dentro dos limites especificados pelo fabricante. Tá? Ou seja, apareceu alguma dúvida aqui? Tá. Ok, Karine. Boa noite. Já deve ter saído. Ou seja, né? A gente tem que pensar nessa questão desse LEDzinho aqui, né? Como algo que realmente vai dissipar calor. E quem, por exemplo, tem uma coisinha bem legal que é o protoboard, né? Que é uma placa em que você pode criar programaçõezinhas usando resistores, usando uma programação em uma linguagem assembly, né, Ricardo? Então você usa esses LEDzinhos para, por exemplo, fazer um sinal, uma questão de sinal de carro, né? Você tem 3 LEDzinhos, aí você quer brincar. Eu quero que acenda o verde em 60 segundos, depois acenda o amarelo por 2 segundos e depois o vermelho fica por mais 60 e o verde espera. Então a gente pode brincar com isso. Não é isso, Ricardo? O protoboard, né? Tem umas plaquinhas, faz muitos anos, né? Que eu não, não vejo isso, mas tem umas plaquinhas que dá para programar. Você vê isso na faculdade, né? Quando tá estudando Assembly lá, o professor traz uma plaquinha dessa para você mexer lá, enfim. Bem, e agora, nos últimos minutos de aula, além de a gente poder dialogar sobre os filamentos, os LEDs, eu estou querendo trazer para vocês sempre algumas referências luminosas, né? Eu trouxe na semana passada aquela abertura, né? Eu trago hoje para vocês um dos meus musicais favoritos, certo? Sem sombra de dúvida. E eu trago a cena de abertura para vocês. Eu vou dar uma pequena pausa aqui, só para a gente observar uma coisa. O que é que o iluminador está fazendo? Uma luz de contra. Percebemos aqui tanto a luminosidade na cabeça do ator, né? Fica até mais fácil, que ele é careca, fica até mais fácil da gente ver essa luz. A gente tem aqui uma sombra na frente, uma luz cortada também, né? Aqui, talvez de contra também, porque está iluminando todo o corpo dele, né? Então talvez esse contra seja esse quadrado daqui.
E uma luz que não pega muito nas pernas dele, mas pega principalmente na cabeça até a altura da cintura. Isso é muito utilizado com canhões seguidores. Tá? Claudinho, pode falar. E tem uma luz de corredor aqui também. Que a gente pode ver aqui, tem na direita uma cadeira iluminada, né? As cordas estão iluminadas, e aqui passa uma luz de corredor. Pode falar, Claudinho. Oi. Eu ia perguntar antes os preços das lâmpadas, mas aí deixa para lá que a gente pode dar um Google, né, quando precisar. Mas enfim, eu tenho outra dúvida. O LED, pela versatilidade de cores, se ele traz todo o espectro, é possível substituir todas aquelas outras lâmpadas por LED, obtendo o mesmo efeito, e se inclusive as gelatinas não são dispensáveis, já que ele produz, a gente pode produzir e reproduzir as cores. Vamos lá. Primeiro ponto, um LED, eu diria que ele está chegando próximo ao efeito de um par 64 acender. Assim, não tão próximo ainda, tá? Ainda tem aquele susto, digamos assim, quando ele começa a acender, né? Porque o LED, diferente do par 64, que começa a esquentar o filamento aos pouquinhos e aquela lâmpada vai crescendo de uma maneira tão gostosa, né? Como um carinho matinal, né? O LED, ele já faz, ei, acorda, já é o alarme do celular, né? Não é mais a sua mãe lhe chamando. No caso, o LED não é dimerizável, é isso? O LED é dimerizável, mas a entrada do LED não é tão sutil quanto um par 64, quanto uma lâmpada incandescente. Já temos aí tecnologias, certo? Que vão dando uma aproximada, mas eu ainda sinto dificuldade em trabalhar, ao invés de um par 64, eu colocar um par LED, por exemplo, sabe? Talvez porque eu ainda não comprei um equipamento que custe 15 mil reais, sabe? Mas eu já vi alguns no YouTube aí que fazem um efeito parecido, mas eu ainda gosto muito do efeito das lâmpadas incandescentes, tá? E sobre a questão do espectro de cores, os LEDs, eles permitem, né, a criação de centenas, talvez milhares de possibilidades de cores, né? E assim, a gelatina, ela tem ainda alguns efeitos como o CTO e o CTB, né? Que é aquela aproximação de uma luz mais fria, né? Que a gente tem uma gelatina, e uma aproximação de uma luz até mais quente de 4h30, 4h40 da tarde, ao menos falando daqui de Recife, né? Aquela golden hour, né? Que o LED, ele tem uma dificuldade para trazer essa lâmpada mais suave, sabe? Eu acho que ela tem uma luz ainda um pouco dura em relação ao uso de uma gelatina e ao uso em um Fresnel, por exemplo, né? Então a gente tem um pouco dessa dificuldade de estética, sabe? Mais uma dificuldade de estética. Mas, se você quer fazer um verde completo, né? Um vermelho completo, assim, vermelhão, tranquilo. Eu amo LED, eu uso LED em tudo, praticamente, que eu posso, porque ele facilita 1000 vezes a minha vida. Eu não tenho que colocar três séries de par 64 com gelatinas diferentes, por exemplo. Eu fico muito limitado, né, quando eu uso os equipamentos incandescentes. Então, eu normalmente uso lâmpadas brancas para fazer meus focos, né? Lâmpadas brancas, entendo as lâmpadas halógenas e incandescentes, né, para fazer meus focos, minhas gerais, e tudo que é de contra, tudo que é de cor, eu jogo em LED. Eu não tenho nenhum problema com isso. Tá? É mais prático, então, nesse sentido. Exatamente, muito mais prático. Eu preciso de um efeito de estrobo. Eu não compro um estrobo mais. Eu já tenho um estrobo direto dos LEDs. Aí eu jogo a luz branca e faço o estrobo. Eu faço estrobo com vermelho. Tem um espetáculo de cicatriz que eu faço a luz, que eu jogo um estrobo vermelho. Imagina, em cicatriz eu usei na última vez, foram 8, mas eu usei 20 LEDs. 20 LEDs. Por quê? Eu fiz uma cortina de luz em efeito de arco-íris, representando a bandeira da diversidade, saca? Então imagina eu ter todas as cores exatas da gelatina que representasse a bandeira da diversidade. Com LED, eu dimerizo isso mais fácil. Poxa, tá faltando um pouquinho de vermelho aqui para chegar naquele roxo, tá faltando um pouquinho aqui para chegar naquele azul mais claro. A bandeira trans também que eu trago nesse espetáculo, né? Eu teria muita dificuldade de criar todas essas cores se eu fosse depender de gelatina, sabe? Então eu sempre tenho dado preferência aos LEDs. Tá massa. Massa. E pelo jeito ele não chega ainda, mas a tendência é ele evoluindo, né? Exatamente. Para substituir esses.
É só mais uma coisa rapidinho. Quando eu digitei no chat botas Caterpillar. Certo. É um tipo de bota. Eu, anos atrás, comecei a fazer um curso de iluminação, mas não terminei. E aí, foi quando você falou de equipamento de segurança, luva e tal. E aí, esse professor do curso, ele fez um teste com a bota. Ele segurou nas duas pontinhas assim do Varivolt. E o assistente dele foi aumentando, tipo, chegou em quase 300 volts e nada de choque, ele usando essas botas. É uma bota que tem no mercado aí em vários modelos, tem ela mais rústica e tem ela mais, quem quiser mais bonitinha também tem. É só uma dica para comprar. Ah, massa, Claudinho, importante. Foi testada. Massa. E um teste real, né, ali. Não sei quanto é que ele estava ganhando para fazer isso, mas valeu a pena. Bem, vou voltar aqui para o Hamilton. Observem a luz, tá? Observem a luz. Como linguagem. Gente, eu vou parando para comentar, desculpa. Só para a gente entender, né? Saiu um personagem, já apagou aquele, já acendeu outro. Né? Percebam essa situação da luz. Vocês viram essa diagonal construída pelo diretor e direcionada pela luz? Olha essa diagonal, minha gente. Que coisa absurda. Nossa, vocês estão sem áudio, minha gente. Pera aí, deixa eu corrigir isso, que senão não tem graça. Pera aí. Me desculpem, vou botar aqui o áudio agora. Aprendendo com o Google Meet, tá, gente? Aprendendo aqui a trabalhar com ele. Vocês vão pegar, mas tem outro videozinho pra gente encerrar também de uma maneira interessante. Agora eu acho que vai.
bet America forgot him. We fought with him. Me, I died for him. Me, I trusted him. Me, I loved him. And me, I'm the damn fool that shot him. There's a million things I haven't done. Just you wait. What's your name, man? Alexander Hamilton. Essa é uma cena que eu gosto, mas para mim a luz ela tem um brilho absurdo nessa outra cena aqui que, minha gente, é sensacional. Percebam esse última cena aqui para a gente apreciar uma boa luz, um bom espetáculo. All right, that's what I'm talking about! Now everyone give it up for the maid of honor, Angelica Schuyler! A toast to the groom, To the groom, to the groom, to the groom, to the bride, to the bride. from your sister, who's always by your side, to your union, To the revolution! and the hope that you provide. May always be satisfied. I remember that night, I just might regret that night for the rest of my days. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Bem, eu queria trazer para vocês aquela perspectiva de rebobinar, né? Que o pessoal traz em cena com a luz. E aquilo só é possível, né? Aquele rebobinar daquele jeito, só é possível por causa da luz. Né? Vocês viram uns efeitos assim, voltando para o centro, né? Vai ser spoiler, sinto muito, mas aquela cena, a irmã dela vai se casar com o Alexander Hamilton, né? E a gente já viu aquela cena acontecer. Uma cena lá. E aí, de repente, ela faz, agora eu vou falar da minha perspectiva. Então, ela rebobina toda a cena e conta sobre a perspectiva dela com a luz totalmente diferente, que é meio que a gente na cabeça daquela personagem. Então, é um trabalho de dramaturgia, de luz, de tudo. E você vê que a luz, ela também entra como cenário, né? Com as pequenas lamparinas, né? Ali em cima, representando a época, né? A época das velas, possivelmente, ali, inclusive. Tá? Então, pessoal, terminamos a aula de hoje com esses incríveis exemplos do musical do Alexander Hamilton, né? O musical Hamilton. Mas tentarei trazer sempre algumas referências de luz aí para vocês conhecerem, porque eu acho que isso daí vocês gostaram na outra aula. E agora vamos falar aí sobre alguma dúvida, alguma necessidade de vocês para a gente poder encerrar por hoje. Eu não fiz hoje o que eu tinha dito, que era ir lá no espaço para mostrar os equipamentos funcionando em si, porque ainda não era luz de equipamento, não era aula de equipamentos. Então, a próxima aula eu acho que é de equipamentos, então eu vou estar lá realmente mostrando os equipamentos na prática, funcionando, ligando a mesa, mostrando o hack, tudo isso daí, para vocês verem na prática. Queria muito que fosse presencial, mas infelizmente não dá, né? Para ver isso daí lá, o disjuntor, a ligação, tudo, mas vou fazer tudo isso virtualmente para vocês. Espero que a rede móvel permita fazer isso em perfeito estado. Tá? Então, pessoal, deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida no chat. Enfim, papapá. Isso, para quem tem Disney Plus ou outros meios de streaming, né, que não são pagos, né, são por aí afora, também consegue assistir. Eu acho que é um espetáculo que realmente vale a pena. Cara, só se você assinar a Disney Plus só para assistir o Hamilton, acho que já pagou. Sabe? Aí você aproveita e vê a Dami Vagabundo, vê The Mandalorian, e aí vale o resto da assinatura por um mês.
Tá? Então, pessoal, hoje conhecemos algumas lâmpadas, né, que utilizamos no nosso dia a dia, falamos sobre graus, né, coisas que não tínhamos falado muito ainda. No próximo, vamos conhecer mais os refletores, as suas funcionalidades. Eu tenho alguns par 64 foco 5, vocês vão ver como é que funciona o foco dele. Eu tenho um par 38 com a lâmpada também rugosa, eu tenho um par 38 com o foco BIM, né? Tem um TX, par LED, e aí a gente vai conhecer um pouquinho mais desses equipamentos. Tá? Pessoal, alguma dúvida? Nope. Nope, tudo tranquilo por hoje, né? Hoje foi muita informação técnica, né? Eu acho. Não saiam ainda, tá? Porque hoje quem vai fazer a lista de presença sou eu. Apesar que... Cadê? Rebeca entrou? Rebeca, você está entre nós? Deixa eu ver se a Rebeca está aqui. Porque... Rebeca? Bem, normalmente ela faz a lista de presença para vocês ganharem um certificado, né? Talvez vocês... fazemos tudo isso na surdina. Perfeito, perfeito. Então, Beca, lista de presença tá ok aí para a aula de hoje? Show de bola, então. Bem, pessoal, mais uma vez agradeço a participação de vocês na aula de hoje. Nos vemos, hoje é sexta-feira, eu não sei nem mais que dia é hoje, que eu estou trabalhando todo dia. Então, nos vemos na segunda-feira, tá certo? Em breve, esse final de semana eu vou estar... Deixa eu até parar de gravar aqui, finalizar aqui, só para bater papo com vocês, tá? Deixa eu finalizar a gravação.